Em outubro de 1982, a maior cachoeira em volume de água do mundo desapareceu em apenas 14 dias. Aquela imensa maravilha da natureza foi engolida pelas águas do Rio Paraná para dar lugar à represa que viria a ser a segunda maior hidrelétrica do mundo, Itaipu. Se ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva para não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere também fazer parte do grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo que apoiam e ajudam o canal a crescer. Mas se não puder, sem problemas, existem outras formas de apoiar: assistir, curtir, comentar, compartilhar, e se aparecer o hype, use essa nova ferramenta para ajudar nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Como foi que decidiram destruir o Salto das Sete Quedas para construir a usina de Itaipu? Pois é, pessoal, é isso mesmo que eu disse na introdução. O Brasil já foi casa da maior cachoeira em volume de água do mundo inteiro. Quando falamos em maior cachoeira do mundo em volume de água, a surpresa é grande, porque a maior cachoeira que existe em termos de volume de água não é visível, já que ela fica submersa, localizada no Atlântico Norte, no Estreito da Dinamarca. Essa cachoeira submarina possui impressionantes 160 quilômetros de largura e despeja cerca de 5 milhões de metros cúbicos de água por segundo. E como ela funciona? É o resultado do encontro de águas frias e quentes que gera uma corrente de água descendo por uma escarpa submarina. Mas falando em cachoeiras tradicionais, aquelas que podemos ver, o Salto das Sete Quedas foi a maior cachoeira do mundo em volume de água. Após sua destruição, as cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, passaram a deter o título de maior cachoeira do mundo em volume de água visível, embora tenha apenas metade do volume que as Sete Quedas possuíam. E as Sete Quedas foram destruídas para dar lugar à usina de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo. Mas por que escolheram exatamente esse lugar para construir a usina de Itaipu? A resposta está no potencial hídrico das Sete Quedas. Ela, sendo a maior cachoeira em volume de água do mundo, gerava uma queda natural significativa, condição ideal para a instalação de turbinas de alta potência em uma usina hidrelétrica. Além disso, a geografia do local facilitava a criação de um grande reservatório necessário para regular o fluxo de água e garantir a produção contínua de energia. A localização do Rio Paraná na fronteira entre Brasil e Paraguai também favoreceu o projeto como uma usina binacional, permitindo que os dois países compartilhassem a energia gerada. Apesar do desastre ambiental e do desaparecimento das Sete Quedas, sem falar na remoção de populações locais, o projeto foi considerado estratégico para atender a crescente demanda de energia na região, o que impulsionaria o desenvolvimento econômico tanto no Brasil quanto no Paraguai. As negociações entre Brasil e Paraguai para a construção da usina de Itaipu começaram ali na década de 1960, e o acordo foi firmado na ditadura militar em 1966 sob o comando do general Castelo Branco, que assinou um decreto autorizando a submersão das Sete Quedas para a formação do lago da usina. Mais tarde, em 1979, durante o governo de Figueiredo, a execução do projeto avançou. Além do aproveitamento econômico, a construção da hidrelétrica também resolveu um problema litigioso e fronteiriço entre os dois países, já que o Paraguai tinha reivindicações sobre a posição exata da fronteira. A divisão territorial passava pela quinta queda das Sete Quedas, exatamente onde se encontra a fronteira. A cidade de Guaíra, no Paraná, tinha o turismo como principal fonte de renda e chegou a ser a cidade mais visitada do Brasil, vivendo anos de grande crescimento econômico. Durante a década de 1970, a Cachoeira das Sete Quedas recebeu seu maior fluxo de turistas entre brasileiros e estrangeiros. O roteiro completo na região incluía também as Cataratas do Iguaçu. Nos 3 anos seguintes, aconteceu um boom ainda maior no turismo, porque a notícia de que aquela maravilha ia desaparecer se espalhou. O governo do Paraná, na época, lançou uma campanha chamada Visite Antes que Acabe, que atraiu uma multidão para ver as Sete Quedas antes da sua submersão. As Sete
Sete quedas eram formadas por um conjunto de 19 saltos, agrupados em 7 grupos, e daí o nome Sete Quedas. O canal principal tinha 4 km de comprimento e chegava a incríveis 170 metros de profundidade. Porém, o que realmente definia a grandiosidade das Sete Quedas, garantindo-lhe o título de maior do mundo, era o imenso volume de água que despencavam dos paredões rochosos. Aproximadamente 13.300 metros cúbicos por segundo. Para se ter uma ideia do que isso representa, basta compará-las com as Cataratas do Niágara, que agora ocupam o primeiro lugar no ranking de maior volume de água do mundo, mas com apenas menos da metade desse volume. E com as Cataratas Vitória, na Zâmbia, que são 3 vezes menores. Quem teve a oportunidade de ver de perto essa força grandiosa da natureza ainda se lembra do barulho ensurdecedor da água despencando sobre as rochas. Os moradores da região afirmam que o som era tão alto que podia ser ouvido a mais de 30 quilômetros de distância das Sete Quedas. Bom, com a notícia de que as Sete Quedas iriam ser inundadas e a campanha Visite Antes que Acabe, houve uma comoção geral entre as pessoas que queriam se despedir daquele lugar tão significativo. O volume de visitantes aumentou de forma impressionante, gerando novos problemas. Algumas pontes de acesso de onde se admiravam as quedas não receberam o cuidado e a manutenção necessários, pois já se considerava que seriam inutilizadas com a iminente inundação. Mesmo assim, as pessoas continuaram a visitar o local, o que levou a alguns acidentes e tragédias. Esse aumento descontrolado de visitas transformou-se em desastres reais. Nos últimos momentos, antes do desaparecimento das quedas, o local foi um sucesso turístico e Guaíra chegou a ser a cidade mais visitada do Brasil. Pessoas de todo o país e até de outras partes do mundo foram para presenciar os últimos dias das Sete Quedas. Devido à superlotação, em 17 de janeiro de 1982 ocorreu a queda de uma das pontes que dava acesso ao Salto 19, resultando na morte de 32 pessoas. A 25 metros de altura e com outros 37 de comprimento, a ponte Presidente Roosevelt, com vista para o Salto 19, se partiu ao meio, com o rompimento de seus cabos de aço sobre um dos pontos mais perigosos do parque por conta da correnteza e da violência das águas. João Lima Moraes Umandi, apelido referente a um peixe do Rio Paraná, por ser funcionário, tinha acesso ao local do acidente e, sem pensar 2 vezes ao ver as pessoas penduradas e caindo da ponte, tirou a camisa, se jogou nas águas violentas e conseguiu ter acesso a 6 pessoas ilhadas e foi responsável por salvar a vida dessas pessoas. Segundo suas palavras, eu poderia ter morrido, mas sempre gostei de ajudar, foi instinto. Ironia do destino, os outros 32 que não tiveram essa mesma sorte puderam ter uma última visão das cachoeiras. O Parque Nacional das Sete Quedas foi definitivamente fechado em 19 de setembro de 1982, momento em que ficou oficialmente estabelecido que o local seria destruído para dar lugar ao reservatório da usina de Itaipu. 10 dias depois, um decreto-lei proibiu a visitação ao parque. Às vésperas da inundação, houve uma grande manifestação, centenas de pessoas se reuniram para realizar um ritual indígena, o Quarup, em memória das Sete Quedas. No dia 13 de outubro de 1982, as comportas do canal de desvio foram fechadas e o reservatório da usina começou a se formar. As águas barrentas do lago artificial começaram a sepultar um dos maiores espetáculos naturais do mundo. Durante esse processo, moradores de Guaíra foram até a beira do rio para se despedir das Sete Quedas. Tudo durou apenas 14 dias, pois o alagamento foi feito em uma época de cheia do Rio Paraná. Todas as hidrelétricas acima de Itaipu abriram suas comportas, contribuindo para o rápido enchimento do lago. O alagamento das Sete Quedas em si aconteceu apenas nos últimos 2 dias do processo, ou seja, no 12º dia de inundação. Em novembro de 1982, com o enchimento completo do lago principal, o complexo de cachoeiras das Sete Quedas desapareceu. O que restava visível era apenas a copa das árvores acima do nível da água. Ainda há algo para se ver. Em épocas de muita seca, algumas pedras mínimas quedas são avistadas e também pessoas continuaram visitando o local onde ficava o parque. Em 5 de maio de 1984, a usina de Itaipu entrou em operação.
Todo esse empreendimento, determinado pelo governo, foi realizado sem estudos prévios para avaliar os impactos ambientais e sociais. Cerca de 42 mil pessoas foram desalojadas, quase todas trabalhadoras rurais. Além disso, os direitos dos povos indígenas foram violados, documentos foram adulterados para subestimar a presença indígena na região. Apenas a comunidade Ocoy foi oficialmente reconhecida como indígena. Os demais foram ignorados, tratados como poceiros e invasores, já que não possuíam documentos de propriedade. Assim, foram expulsas sem o ressarcimento. Para os indígenas guaranis, a região era sagrada. Na época, a FUNAI estava sob a gestão de um general do exército. Nos anos após o desaparecimento das Sete Quedas, a cidade de Guaíra perdeu a prosperidade alcançada pelo turismo. A cidade, que era uma das potências econômicas do Paraná e chegou a ter quase 60 mil habitantes, viu sua população cair pela metade e sua importância diminuir. Isso perdurou até que Guaíra conseguiu se reinventar economicamente buscando novas matrizes que permitissem sua retomada. Somente em 2019, o Senado aprovou uma lei que aumentava o repasse dos royalties da usina para o município, em reconhecimento às perdas sofridas. Contudo, os moradores de Guaíra não foram os únicos afetados pela submersão das Sete Quedas. Além da perda de um patrimônio natural e único e do impacto no turismo, Guaíra e outros municípios da região perderam vastas áreas de terras agricultáveis. A construção da usina também trouxe uma série de violações aos direitos dos povos indígenas da Tríplice Fronteira, algumas das quais persistem até hoje. Entre os direitos violados estão a negação da sua existência e identidade, bem como o impedimento da presença indígena nos territórios afetados. Os povos indígenas foram obrigados a sair das suas terras tradicionais e sagradas. Há fortes indícios de que os estudos realizados pelo governo militar subestimaram e desconsideraram o número expressivo de indígenas que habitavam a região. Além de perderem o direito à própria terra, os indígenas viram suas moradias serem destruídas, suas redes de relacionamento rompidas e seus modos de produção de vida desmantelados ao serem reassentados em locais precários. No relatório de 2019, a Procuradoria-Geral da República afirma que a construção da usina não só destruiu o passado e o presente da etnia, mas também comprometeu o seu futuro, privando-a das reparações e compensações devidas e eliminando referências culturais importantes para as futuras gerações. Na edição de 9 de setembro de 1982, ao anunciar o fechamento das comportas para a criação do lago, o poeta Carlos Drummond de Andrade publicou um poema no Jornal do Brasil, onde uma parte dizia: "Sete quedas por nós passaram, e não soubemos amá-las, e todas sete foram mortas, e todas sete somem no ar. Sete fantasmas, sete crimes, dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá." Um professor do Departamento de Geologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gilson Burigo Guimarães, comentou que essa decisão merece um lugar nas páginas da vergonha da história do país. Ele afirmou que foi como rasgar a oportunidade de outras gerações vivenciarem as Sete Quedas. Como muitos, ele considera que valores ecológicos, geológicos e culturais foram ignorados. Do ponto de vista científico, a região era importante para entender a evolução da paisagem nos últimos milhões de anos, mas com o fim das Sete Quedas, alguns registros ficaram comprometidos. A perda foi um impacto muito grande para a região, pois a maioria da população vivia desse atrativo. A cidade praticamente faliu, com o fechamento dos restaurantes, hotéis e o fim do trabalho dos guias turísticos. A submersão não representou apenas a perda de um dos mais importantes atrativos do Brasil à época, mas também o colapso econômico de uma cidade inteira que, de um dia para o outro, perdeu a sua principal fonte de renda. Guaíra, que era base para os turistas, transformou-se em uma cidade fantasma, com muitos só sobrevivendo. Houve sim um retorno do turismo, mas sem o seu principal atrativo. Embora o lago de Itaipu seja bonito, não se compara à beleza das Sete Quedas. Algumas pessoas vão ao local para pescar, mas a magnitude desse crime ambiental, futuro da megalomania da ditadura no Brasil, sequer está nos livros escolares. Não há nem mesmo um marco para lembrar das Sete Quedas e esse lugar está condenado ao esquecimento.
Atualmente, a usina de Itaipu é responsável por quase 20% de toda a energia elétrica nacional. Além de gerar energia, a empresa investe em projetos tecnológicos e econômicos, melhora a qualidade de vida da região e mantém uma diversidade de programas educacionais. O Brasil se orgulha de ter uma matriz energética limpa e renovável, recorrendo relativamente pouco a fontes fósseis e nucleares, graças ao enorme potencial hídrico do país. No entanto, classificar a energia hidrelétrica como limpa deixa de lado os profundos impactos sociais e ambientais que as usinas geram. Itaipu foi, inquestionavelmente, uma obra faraônica que definiu os rumos do país no século XX. Mas ela só pode ser considerada um sucesso dentro de uma lógica desenvolvimentista que trata os impactos socioambientais e as vidas humanas como parte de uma equação matemática. Mais de 4 décadas após sua construção, o Brasil ainda depende da energia gerada pela usina. Ao mesmo tempo, as 7 quedas e inúmeras terras foram perdidas e quem foi diretamente afetado ainda convive com as consequências da obra. Muitos ainda lutam na justiça para receber indenizações adequadas. São questões complexas que o país ainda precisará enfrentar por muitos anos. Mas talvez casos como esse deixem uma lição valiosa. Não podemos mais aceitar um modelo de desenvolvimento que não considere o meio ambiente e as pessoas em primeiro lugar. É fundamental investir para criar alternativas que tornem isso possível. As 7 quedas, com sua força arrebatadora e beleza selvagem, eram mais do que apenas um espetáculo natural. Eram uma presença viva, um elo sagrado, reverenciado pelos povos indígenas que habitavam a região e viam ali um pedaço do seu próprio espírito. Perdê-las foi como silenciar uma voz ancestral, afogar memórias e crenças em um vazio que ainda ecoa. É uma dor que atravessa gerações, uma ausência que o tempo não preenche. Suas águas ainda correm em sonhos e lembranças, como um fantasma que um dia foi e nunca mais será. Elas foram levadas, mas deixaram uma saudade que não se afoga, uma ferida aberta que persiste naqueles que sentiram seu poder e naqueles que, mesmo sem conhecer, sentem essa falta inexplicável, como se o sagrado também tivesse sido submerso junto com elas. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. É estranho e confesso que eu não sei definir exatamente o que eu sinto em relação a isso. Eu não conhecia as 7 quedas, mal tinha ouvido falar sobre elas, mas foi só agora, ao me aprofundar no assunto para fazer o roteiro desse vídeo, que eu senti um aperto no peito. Saber que um lugar tão grandioso e especial foi destruído de maneira tão fácil e que agora é submerso é, no mínimo, assustador. Eu simplesmente fico sem palavras para definir o que eu penso sobre isso. E você, o que você acha dessa história? Já conhecia o salto das 7 quedas? Sabia que essa imensa queda d'água foi destruída para dar lugar à construção de Itaipu? Deixe nos comentários as suas opiniões. Se gostaram desse conteúdo, já deixa aquele like, compartilhe com alguém que também possa se interessar por esse tipo de vídeo. Se ainda não são inscritos, não se esqueçam de se inscrever antes de sair. Na descrição do vídeo vou deixar as fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima história.